parte de uma pesquisa em andamento para o mestrado, intitulado Confidência Mineira, Ministério Cultural, Educação e Estado Novo, esse é o título do projeto de mestrado, que tem a orientação da Marina Tedesco, lá no PPG-5 da UF. Né? Eu queria começar já compartilhando a angústia dessa pesquisa, né, por causa da dificuldade, né, com os arquivos e materiais da empresa, da Brasil Vitafilm, já que, assim, não houve por parte da própria Carmen Santos, né, que faleceu precocemente e depois de seus herdeiros, uma preocupação em conservar os materiais da empresa, né. E também que a Brasil Vitafilm sofreu alguns episódios de incêndio, né. Esse talvez tenha sido, acho que o mais violento, assim, que foi quando destruiu uma boa parte assim, as principais obras da empresa, né, esse de 1957, e também por conta da documentação que está bastante espalhada, diversos arquivos, e tem um certo trabalho de fazer reunir essas informações, né. E também que somente em 2002 que a gente vai ter o trabalho da Ana Pessoa, né, Carmen Santos e o cinema dos anos 20, né, que vai se debruçar assim, de uma forma um pouco mais, um trabalho assim, de fôlego, né, sobre a carreira da Carmen Santos, mas que também é um trabalho que fica bastante voltado para o período do cinema silencioso, e esse período da constituição da Brasil Vitafilm já fica, já não é o foco, né, do trabalho, então assim, tem essa lacuna assim, de informação. Né. E o contexto que antecede um pouco a constituição da Brasil Vitafilm, a Carmen Santos já vem dando sinais das pretensões empresariais dela, né. Nos anos 20 ela constitui a FAB, a Filme e Artísticos Brasileiros, que nos anos 20, e que não tem muita continuidade, mas aí na virada dos anos 20 para os anos 30 ela já começa a participar de várias, se envolver em várias realizações, e acho que o que antecede um pouco, acho mais significativo, é a primeira versão do Onde a Terra Acaba, que é uma parceria que ela faz com o Mário Peixoto, que é interrompida por desentendimentos, né, e um ano e pouquinho depois ela retoma o projeto com um outro, já com outro roteiro, outro elenco, outra ideia, né, com o Otaviano Gales Mendes. Ela faz esse filme, mas assim, isso tudo para dizer que já, observando a cobertura que a imprensa faz desses filmes, já dá para perceber algumas características que vão marcar o trabalho da Brasil Vitafilm, que é essa ousadia da produção, o cuidado técnico, o gasto financeiro já muito elevado, a cobertura, volume de matérias na imprensa e tal. Enfim, é isso. E contextualmente no Brasil, os produtores de cinema e os donos da sala de exibição, eles enfrentavam dificuldades, né, com a transição para o cinema sonoro, a crença de que os filmes falados eles não encontrariam um público no país caiu por terra, e em meados dos anos 30, o mercado do cinema norte-americano vai se fortalecendo, mas a produção de filmes brasileiros de ficção vai caindo, e os focos de produção vão desaparecendo, e o trabalho já vai ficando limitado um pouco dentro dos estúdios, principalmente no Rio de Janeiro. Aí, politicamente, o Getúlio Vargas assume a presidência da República no final dos anos 30, né, tendo como projeto político inicial o estímulo aos filmes voltados para a educação pública e para a propaganda estatal, contando com o respaldo da intelectualidade que pensava o cinema nacional na época, incluindo a Carmen Santos, que é a maior acionista e a presidente da Brasil Vitafilm, para quem o cinema é livro do futuro. Eu coloquei esses dois pronunciamentos, o primeiro da Carmen e o segundo do Getúlio Vargas, só para ter uma noção assim, de que está bem alinhado. Assim. A Anita Sims, ela conta como que, a princípio, o governo provisório de Getúlio Vargas ele tinha uma concepção bastante nítida da função do cinema, né, tratando o cinema como um instrumento pedagógico com o intuito de auxiliar na reforma da sociedade e na formação educativa e cultural. No outro lado, no outra mão, o governo também enxergava no cinema um importante veículo de veiculação, né, um importante meio de veiculação do nacionalismo. Né. Então, a Carmen Santos então, vai constituir a Brasil Vox Film, né, nos anos 30, animada com esses sinais de um novo momento político que parecia bastante, sei lá,
esperançoso, assim. Inicialmente, a Constituição é 30 de outubro de 34, o endereço inicial é esse, que ainda é a residência lá da Carmen, depois ele vai passar para um outro endereço. Eu coloquei aí que é o capital inicial da empresa, os acionistas, a maioria, as irmãs da Carmen e tal, do Humberto Mauro. Mas o interessante mesmo é que o estatuto tem esse propósito da fundação da empresa, que seria a produção de filmes cinematográficos, especialmente de caráter educativo nacional. Bom, os estúdios foram sendo construídos aos poucos, né, num grande terreno na Tijuca, que é esse outro endereço, no Conde do Bonfim 1331, eu acho, contendo departamento de publicidade, camarins, escritórios, laboratórios, carpintaria, ateliê de pintura, né, assim é divulgado. E ela também divulga a intenção de construir um segundo estúdio no terreno voltado exclusivamente para as atividades de uma escola técnica cinematográfica, que seria uma maneira de contribuir para a educação e estimular a formação de técnicos para a indústria do cinema. Um ano após a sua fundação, a Brasil Fox Film passa por uma alteração do nome devido a uma imposição judicial da Fox Film do Brasil. Essa situação ocorreu durante a produção do primeiro longa-metragem da empresa, Favela dos Meus Amores, e ela já havia investido, né, bastante dinheiro na publicidade de alguns filmes, principalmente do Favela. Ela tenta reverter essa situação, não consegue, vai na imprensa, fala bastante sobre isso, né, acusa a empresa de imperialista, a Fox no caso e tal, mas enfim, não tem jeito, ela muda para Brasil Vita Filme. E o que eu acabei encontrando na imprensa, que eu não sabia, que esse nome veio de um concurso de ideias intermediado pelo jornal A Batalha, e depois ele é aprovado em assembleia no final de 1935. A gente sabe que também o Humberto Mauro assessorou a Carmen em todo o processo de montagem da parte técnica dos estúdios, e que ela convidou para ser sócia, trabalhar ao lado dela na empresa, embora a gente não possa deixar de considerar que tem uma relação trabalhista implícita nisso, né? A Fran já tinha me chamado a atenção disso uma vez. O Paulo Emílio se refere à importância da Carmen na carreira do Mauro nessa fase, mas eu acredito que a importância é um pouco de dois lados, né? Porque o Humberto Mauro participou de boa parte da produção da empresa e das escolhas dentro daquilo que se esperava de um modelo de studio system. E após a realização do Cidade Mulher, em 1936, essa parceria interrompida, né, com o Humberto Mauro renunciando ao cargo de diretor técnico e gerente, deixando de pertencer ao quadro de acionistas, conforme um registro de ata da Assembleia de agosto de 1936. Não tenho mais detalhes muito sobre esse rompimento, exceto que depois o Humberto Mauro vai trabalhar no INSE, né? E depois essa parceria é retomada nos anos 40, né, 42, com a realização do Argilo. Também pelas atas a gente conseguiu perceber que inicialmente a administração da Brasil Vita Filme era estruturada em 3 cargos, sendo que a Carmen Santos sempre foi a presidente, Humberto Mauro era o diretor técnico e o diretor artístico era o Augusto Bacê, que é um pintor e professor, né, que fica com ela bastante tempo. Assim, essa diretoria ela muda algumas vezes, mas assim, na verdade eu queria dizer que na ata tem uma coisa interessante assim, que eu não sabia. A partir de 1986, com a saída do Humberto Mauro, o Antônio Seabra ele passa a ser oficialmente um dos acionistas da empresa, porque até então ele não era, né? O Seabra, para quem não sabe, ele foi muito importante na carreira da Carmen, ele era quem financiava as ideias dela, os projetos e tal. Ele iniciou um relacionamento com ela na época mais ou menos do primeiro filme, quando ela tinha 15 anos, né? E por toda a vida ele participou, né, dessas realizações, investiu e tal. E inicialmente, né, a gente tem depoimentos de que havia uma interferência dele, né, algumas proibições na carreira da companheira dele, principalmente nesses primeiros anos. Já nesse período não tem tanta informação, mas
acho que é um pouco significativo ele fazer parte depois de acionista. Assim. Também tem o decreto nesse período, né, um pouquinho antes da constituição da empresa, o decreto 21.240, que é o primeiro de 32, que é a primeira lei de proteção e estímulo ao cinema brasileiro, foi provocado pela pressão de associações que se formaram no período e que representavam os interesses de empresários e técnicos da atividade cinematográfica, tais como a Associação Cinematográfica dos Produtores Brasileiros, da qual a Brasil Vita Filme faria parte através da sua presidente Carmen Santos. Né? O decreto de 32 nacionalizou a censura, reduziu a taxação do filme virgem, manifestou apoio ao cinema educativo e criou a obrigação da exibição dos complementos nacionais. Né? Instituiu a obrigatoriedade de exibição de um filme de curta-metragem por programa em sala comercial, ainda que ele não previsse instrumentos de fiscalização disso. Né? Porque a relação da Associação Cinematográfica com a Brasil Vita Filmes é um pouco confusa, ainda não tem isso muito claro, né? Acho que precisa ser mais investigado, mas tem esse registro fotográfico da presença da Carmen Santos na cerimônia de assinatura do decreto, 21.240, em 32, né? E achei curioso assim, que no relatório da associação, que é um relatório que pega de 34 a 36, tem um texto assim, curioso, né, que narra o afastamento da Carmen Santos do grupo devido a ligações com uma pessoa não bem, como fala, uma pessoa que foi afastada da associação, mas que posteriormente ela caiu em si, né, e retornou à associação, e a associação reconheceu ela com a importância dela, né, no meio e ofereceu o cargo de segunda vice-presidente na diretoria. E depois, ao longo do relatório, a gente vai vendo que a Brasil Vita Filme está sempre ali participando, envolvida nos números, enfim, que eles apresentam. E tem essa foto também, que está no livro do Gonzaga por ele mesmo, que a Carmen também está aqui no meio, essa homenagem ao Pedro Ernesto, que ela está participando já em 34, que já é quando a associação está bastante ativa, né? E também nesse relatório a gente verifica que a questão da produção e exibição dos filmes dos complementos, né, ela só se efetivou a partir de 34, quando o Ministério da Educação e da Saúde Pública ele, né, divulga as instruções normativas para a realização desses filmes. E isso, no relatório, dá para perceber que a Associação Cinematográfica estava bastante empolgada assim, com isso, né, parecia assim, animada, né? Ela apresenta uns números, que são esses daqui, 4 meses depois dessas instruções. Ela apresenta a produção em 34, né? Dezembro de 34, 104 filmes. A Brasil Vita Filme tem 6 complementos. Em 35 para 36, a Brasil Vita Filme já tem 14 complementos. E o primeiro longa, que foi Para os Meus Amores. Né? E apesar do teor animador do relatório produzido pela associação, muitos cineastas foram se desestimulando a produção dos filmes educativos, limitando-se na realização de muitos documentários e cinejornais como alternativa de produção e movimentação das empresas. Né? A consolidação do governo de Vargas foi priorizando o trabalho com aspectos referentes à propaganda, deixando de lado um pouco os filmes educacionais, principalmente após o 37 e a instituição do Departamento de Imprensa e Propaganda em 39. E esse esquecimento essa deixada de lado da questão educacional, somado aos obstáculos de produção do período, eles diminuíram o número de filmes na segunda metade da década de 30 e o estímulo às obras de teor educacional praticamente não alavancou as produtoras, com exceção das obras realizadas por Humberto Mauro Nunes. Aí eu fiz um levantamento, tentei, né, de curtas-metragens, algumas informações, bastante difícil, porque se falava muito pouco, né, na imprensa sobre isso, e dá para ter fazer algumas conjecturas, né? Eu achei o número, fiquei um pouco surpresa com a quantidade, assim, enfim, também eu imagino que alguns filmes escapam, não tenho certeza que alguns filmes escaparam, eu acho que alguns também, de repente, podem ser até
questionados, assim. Então tem essa, que é a produção da Carmen em direção do Humberto, pela Cinédia, primeiramente esse, depois tem esses outros 5 filmes pela Brasil Itafilme. A gente conseguiu encontrar também essa produção de cinejornais, que não tem continuidade, né? Tem esses 2 de 37 e esses de 45, e esses outros filmes que não tem informação nenhuma técnica, né? Só foi encontrado, enviado para a comissão de censura, né? Com o oficial, mas assim, não tem muito mais, dá pra, assim, a única coisa que dá para perceber pelos títulos, né? Pelas datas, é que eles foram rodados na mesma época de longas metragens da produtora, certamente aproveitando a organização de produção já montada, né? Aí tem essas coproduções, né, com o INSE, também dirigidas pelo Humberto Mauro, que foi isso que eu consegui levantar. Aí passar para os longas metragens. A produção dos longa-metragens da empresa já são dados bem mais conhecidos, né, da historiografia. Os projetos demonstram um alinhamento com a temática de valorização da cultura brasileira e a formação de um sentimento de pertencimento nacionalista conectado com os valores governamentais e afinado com o pensamento sobre o cinema que predominava entre a elite intelectual brasileira. Ao pesquisarmos sobre as produções maiores em jornais e revistas, é possível traçarmos algumas características ligadas à companhia produtora, Brasil Itafilme, muitas vinculadas à sua presidente, Carmen Santos, figura inseparável da imagem da empresa, que é a diretora controlando todos os detalhes, participando das etapas de produção, divulgação, distribuição e exibição dos seus filmes. Os projetos escolhidos eram anunciados ou apresentados com as melhores condições técnicas possíveis, né? Carmen sempre tinha essa coisa, né, de pesquisar e adquirir equipamentos, essa divulgação da imprensa é muito forte. Contratava e estabelecia parcerias com profissionais de diversas áreas, por vezes mantendo esses profissionais exclusivos, mesmo em épocas em que o estúdio se encontrava parado. As escolhas de produção procuravam manter um padrão temático e estético similar às produções hollywoodianas e massivos investimentos, principalmente em cenário e figurino, assim, luxuosos, tentando modificar um pouco a imagem do cinema brasileiro. Então, ela primeiro produz o filme mais significativo, né, o maior sucesso, que é o Favela dos Meus Amores, participação de diversos compositores e intérpretes de destaque. Acho interessante essa citação do Marcos Napolitano, que Favela dos Meus Amores foi um marco na construção daquilo que se buscava, uma nova identidade nacional, um novo sentido de brasilidade, a construção de uma cultura nacional popular que integrasse os regionalismos e domasse a classe operária. O enredo se passava no Morro da Providência e mostrava imagens do povo negro, do samba, do carnaval, tudo que antes era considerado propaganda típica do país e omitido nos filmes dos anos anteriores, agora se tornava um motivo de orgulho, beleza e signos da nova cultura. O sucesso da parceria acabou entusiasmando, né, a Carmen Santos, o Humberto Mauro e o Henrique Porgetti, que é o roteirista, a produzir um filme na sequência, que é o Cidade de Mulher, de 1936, que é uma nova comédia musical que utilizava de estrutura parecida, unindo cinema e música popular e grandes artistas da rádio no elenco. A história saiu do Morro e foi mostrar o Rio de Janeiro burguês, na Zona Sul, e foi acompanhado com bastante expectativa, mas já não teve a mesma recepção do Favela. Aí tem um intervalo de alguns anos, né, e posteriormente a produção de Argila, em 42, que marca uma nova parceria com Humberto Mauro. O filme é considerado um ícone do cinema pedagógico do projeto de Getúlio Vargas, de priorização da cultura brasileira com caráter nacionalista, envolvendo diversos intelectuais e contando com o apoio do INSE e do Roquete Pinto. Depois, na sequência, vem o Confidência Mineira, né, com inúmeras dificuldades com a produção, distribuição, exibição. Ela vai anunciar o lançamento finalmente em 48, depois de 10 anos, mais ou menos, da realização desse filme, que tinha a pretensão de reconstituir fielmente, né, o episódio histórico da Confidência Mineira. Ela assume a direção pela primeira vez, né, depois da saída do Humberto Mauro do projeto, e ela busca diálogo bastante assim, com o governo, com o próprio presidente da República, tentando obter um respaldo institucional nesse projeto. Ela tem anunciado, pelo menos, a supervisão do INSE
e também é oferecido a colaboração do Ministério da Guerra para a produção. E aí, nos últimos anos da empresa, ainda sob a batuta da Carmen Santos, tem essas duas produções, a Inocência e o Rio do Samba, as duas dirigidas pelo Luiz de Barro, esqueci de colocar ali. Eu também coloquei alguns projetos inacabados que eu levantei assim, meio por cima, que é mais para mostrar que havia um desejo de criar uma continuidade de produção e tal, mas que não funcionou muito bem. Em meados dos anos 40 também tem algumas outras produções feitas lá na Brasil Fita Filme, já com produção não da Carmen Santos, de outras pessoas. Ela também passa a alugar o estúdio dela para outras companhias. E depois da morte dela, em 52, quem assume a coordenação da produção é o seu filho, Murilo Seabra. Ela morre em 1952. E são realizadas algumas produções, por exemplo, também do Watson Macedo. As primeiras são realizadas lá. Ele trabalhou no início da carreira com a Carmen, no Agila e no Confidência. E o Murilo Seabra também faz algumas associações com produtores como o Oswaldo Massaini e o Roberto Farias, nos primeiros filmes dele. E em 59 a Brasil Fita Filme é adquirida pelo Herbert Richards, né? Acho que é isso, assim, meio curto. Eu vou falar aqui da trajetória da Aurora Duarte como produtora cinematográfica. É até interessante que tem, por coincidência, né, tem uma relação mais ou menos complementar que foi apresentada pela Lívia, né? Porque depois da Carmen Santos, né, a Aurora Duarte, nos anos 1950, vai se tornar a produtora, né, cinematográfica da mulher no Brasil. Durante um bom tempo ela vai ter esse tipo de posicionamento exclusivo, para dizer assim. Né? E a apresentação, começando pela temática do título, né, que é de atriz a produtora, eu não vou falar da carreira dela como atriz, né, e centrar na trajetória dela como produtora. Então o título pode ser um pouco enganoso, mas de certa forma, o trabalho dela como atriz, né, que inicia principalmente no Canto do Mar, né, do Roberto Cavalcanti, 52, e depois com Arma da Vingança, né, do Carlos Coimbra, em 55, vão criar, né, um destaque de uma grande atriz, uma grande diva, né, do cinema brasileiro, né, e isso vai criar um certo capital cultural, simbólico, o envolvimento dela no meio, né, cinematográfico e uma certa visibilidade que vai facilitar esquemas de produção que ela vai agenciar logo em seguida, quando ela vai iniciar na parte de produção, né, propriamente. Essa apresentação é um levantamento no inicial, na verdade, para tentar criar uma certa coerência, um levantamento sobre o trabalho dela, sobre a diversidade de produção que a Aurora Duarte teve, né, iniciou a partir de um contato com ela, após uma liberação de materiais de arquivo da uma negra chamada Tereza, e depois eu me interessei em fazer esse levantamento e tentar sistematizar um pouco essa trajetória em filmes que ela foi produzindo, até porque eu comecei curiosamente a pegar as referências que existem em obras de referência, né, nos dicionários e mesmo no banco de dados da Cinemateca brasileira, e começa a ver que havia contradições, havia projetos inacabados, havia uma questão de datas, empresas produtoras que não estavam vinculadas necessariamente àquelas produções, e havia uma certa confusão. Então eu comecei a fazer esse levantamento para tentar estabelecer um pouco mais, realmente, essa trajetória dela, né, como uma referência aí,
historiográfica, né? Então, ela teve essa carreira, né, como parte da atriz, ela tem esse destaque, vai participar de uma série de peças de teatro, televisão, vai fazer desfiles, e com a grana que ela levanta, que ela consegue, através dessas atividades, né, e com os contatos que ela estabeleceu, né, no campo, ela vai iniciar a carreira como produtora cinematográfica, criando, no final dos anos 1950, a Aurora Duarte Produções Cinematográficas, né? A princípio em conjunto com o ex-marido dela, que vai ser uma tônica recorrente desse vínculo com os maridos na carreira dela, e tem uma pequena participação da mãe dela nesse primeiro momento, né? Então eu fiz uma sistematização da carreira dela em 4 etapas, né, em 4 fases, mais ou menos, até hoje, né, tentando pegar essa diversidade e o que tipo de procedimentos que ela foi utilizando e agenciando em cada momento, né? Que são formas distintas, né, de posicionamento que ela foi estabelecendo. Então tem o primeiro período, né, que ela já inicia com uma grande produção, né? Tem um primeiro período de grandes produções, um estilo mais clássico, que ela vai fazer A Morte Comando Cangaço, vai produzir A Morte Comando Cangaço, em 1960, né, com direção do Carlos Coimbra, com quem ela já havia trabalhado, né, anteriormente, e chama para fazer a direção desse filme, que é uma produção muito mais arrojada, né, ainda mais para quem está iniciando esse procedimento de produção. Nós temos os primeiros filmes nacionais coloridos, né, uma produção bem esmerada, né, cuidadosa, que ela vai fazer no Nordeste, né, a Aurora Duarte de Recife, e vai ser iniciada com recursos próprios, né, decorrentes desse trabalho dela como atriz e desfiles de moda, né, uma parte da grande família também. E em certo momento ela teve um choque de realidade, né, onde esses recursos próprios não dão conta, né, da finalização da produção, e ela vai ter que negociar uma parte dessa produção com um financiador, que entra como coprodutor, que é o Marcelo de Miranda Torres, né, que vai aparecer, ele vai depois entrar em algumas outras produções de cinema, como financiador, para ter participação em alguns filmes. E no caso desse filme ele faz isso, deixando ela só com 5% dos direitos do filme. Então, o filme tem sucesso, passa em diversos festivais do mundo, Berlim, é chamado para o Oscar, filme estrangeiro, tem um destaque internacional, que isso também possibilita que ela vá para Roma, para Londres, vai fazer cursos, né, técnicos relacionados com a produção, com a parte técnica de filmagem, né? E ela aproveita isso, né, para também se aproximar mais do campo. E em 1966, ela vai iniciar um outro projeto, né, cinematográfico, né? Esse primeiro teve um destaque internacional, mas não deu uma série de recursos, deu recurso financeiro retorno para a manutenção da produção. Ela vai fazer em 66 o filme Riacho de Sangue, né, direção de Fernando de Barros, que, como ela estava descapitalizada, né, ela contou com o apoio de Jorge Moreira Dantas, que era sócio do ex-marido dela, e roteirista e tal, esse ex-marido. E esse Jorge Moreira Dantas vai ser o financiador dessa produção, uma parte dessa produção, juntamente com um certo apoio do próprio Fernando de Barros, né, para poder viabilizar esse filme, né. E esse vai ser um outro filme que vai ter um grande destaque de crítica, vai ganhar o prêmio do Estado de São Paulo, de cinema, em 76, melhor atriz, secundária, melhor roteiro.
mas, apesar desse predomínio, a gente não vai ter resultados de bilheteria, né, suficiente. Nesse momento, ela cria, de 66. Né? Aqui deve pegar já o início de uma segunda fase, né, posteriormente. Quer dizer, terminar essa primeira fase desse tipo de produção, né, de grande investimento, né? E aqui nós pegamos o início de uma segunda fase, que ela é a partir de 1967, no ano seguinte. Ela vai criar uma outra empresa, que é a Unibrasil Filmes Limitada. Essa Unibrasil Filmes vai ser uma distribuidora de filmes que ela vai montar em 67 com o editor de livros Masao Ono. O editor Masao Ono trabalhou no Riacho de Sangue, na parte de produção, e vai ser companheiro dela durante vários anos e vai ser parceiro nessa produção, nessa empresa de distribuição de filmes. Essa distribuidora vai ter sede, né, na Rua do Triunfo, em São Paulo, né, conhecida como Boca do Cinema, Boca do Lixo, e vai trabalhar fundamentalmente com filmes, distribuindo filmes japoneses para as salas de cinema da Liberdade, né, e paralelamente com a grana dessa distribuição, ela começa a trabalhar também com a distribuição de filmes nacionais, né. Então, uma atuação, e com uma prática que vai ser um pouco comum naquele momento, que é uma atuação mesclada das empresas de distribuição com a atuação de produção, somente entrando na parte de coprodução de filmes, garantindo a finalização de certas obras para que elas pudessem ser distribuídas pela distribuidora dela, né? E tendo um retorno via o mercado exibidor, que ela tinha vários contatos, né, no setor de exibição, principalmente com o Severino Ribeiro, né, e com a empresa Sul Paulista, né, do Chiquinho Lucas, né, do Francisco Lucas. Então ela vai utilizar esse contato para fazer a finalização do que ela chamava de filmes difíceis, que eram filmes que não conseguiam recurso para terminar essa produção, e ela vai fazer, por exemplo, vai ter o caso, um dos primeiros casos, Este Mundo é Meu, do Sérgio Ricardo, que é um filme que foi feito em 63, e teve uma versão do diretor, do Jabas Barbosa, que era feita a revelia do Sérgio Ricardo, e ela vai pagar a grana avançada de distribuição do Jabas Barbosa, vai remontar o filme na versão que o Sérgio Ricardo tinha e relançar esse filme em 67, tendo um recurso, um retorno até razoável. Ela vai entrar também na finalização e distribuição do filme A Margem, do Oswaldo Candeias, em 67, né, pagando restos de dívidas de laboratório, garantindo também os direitos de distribuição. Vai também fazer a rifa assim, Uma Mulher, em 69, do Célio Gonçalves, vai distribuir o filme Arne Suckersdorf, O Meu Lar é Copacabana, e isso vai gerando uma série de recursos, né, que a produtora, né, do Arte e o Masao Ono começa a investir diretamente na coprodução de filmes nacionais. E vai ser o caso que eles vão fazer com o trabalho junto com o Fernando Cunha Campos, né, o diretor Fernando Cunha Campos. Eles vão produzir, né, a Unibrasil vai produzir o Viagem ao Fim do Mundo, de 68, né, que é o filme que ganha Leão de Prata, Locarno. Em 69 vai produzir O Homem em Sua Jaula, que é uma adaptação que não foi lançada, que foi produzida em 69 e não foi ficou inédita. E em 70 vai produzir um filme A Negra Chamada Teresa, que é um filme com Jorge Ben e que teria uma pegada mais comercial, né? Também, mas não teve exatamente o retorno financeiro que eles pretendiam. Mas teve esse investimento direto nesses 3 filmes. Tem um outro filme musical ainda, em 69, que é Eu Sou Louca por Você, né? Rio Gomes e Iná Fernandes, 69, que é um filme que passa também de maneira meio obscura. E é interessante ver que essa distribuidora, ela continua, né? Essa distribuidora da sociedade dela, da Aurora
com a Salwono continua funcionando em paralelo à Aurora Duarte Produções, nesse esquema casado entre distribuição e coprodução, e vai ficar funcionando de 67 até 1974, junto o ONU e a Duarte. Mas depois o Salwono sai em 74 e ela continua trabalhando, utilizando a empresa até 85. E aqui, passado esse período, que eu falei até a última produção em 1970, que ela entra diretamente com um aporte de produção, um esquema de coprodução, vai ter um intervalo nessa fase de produção até 1979, que aqui seria uma terceira fase do trabalho dela. E em 79, ela vai se valer dos incentivos que teria uma lei da Consim da lei do curta, que garantia uma participação de 4% da bilheteria, na exibição de filmes dos complementos, ou do filme nacional exibido junto com o filme estrangeiro. Então isso vai ser um grande estímulo e algo bem interessante para as empresas se capitalizarem fazendo curtas-metragens de maneira recorrente e tendo esse retorno financeiro mais direto. E essa nova fase dela, ela vai produzir uma série de filmes em parceria com produtores, com setores, com produtores instituídos ou com exibidores, e convidando alguns diretores. E também inicia a carreira dela como diretora diretamente, de uma série de documentários, uma série longa que ela vai fazer entre 1979 e 82, aqui eu tentei fazer uma sistematização um pouco desse trabalho. Ela vai ter alguns filmes que ela vai ser coproduzido com a empresa Sul Paulista, que é uma empresa do setor de exibição. Vi o contato dela com o Dr. Chiquinho, Francisco Lucas, com o qual ela também teve um relacionamento, elas casaram e tal. Então essa proximidade garantiu também uma série de produção, uma produção de série de filmes de curta-metragem, que para o setor de exibição é interessante, porque como ele tem que pagar esses 4% para o produtor, ele também ficava com uma parcela desses 4%, que não pagaria. Então era uma coisa que facilitava também para todo mundo, não era somente pelos belos olhos da Aurora. E essa parceria com a empresa Sul garantiu a produção A Flor Cinzenta, em 79, que foi dirigido por ela, O Arcanjo Vingador, de 1980, direção do Saraceni, do Paulo Saraceni, e O País do São Francisco, de 81, direção do Euclides Cavalcante. Também dentro dessa área de produção com filmes curtos, curtas-metragens, ela vai fazer uma associação com o produtor Cláudio Cunha, da Boca de Cinema, que vai produzir uma série de curtas para ela. O Território do Poeta, que ela vai dirigir, o poeta Dantas Mota, que vai ter o roteiro da Almeida Salles, Rimas para a Liberdade, sobre a Escola de São Francisco, de Direito, Penati, que ela vai ser sobre o pintor Toscano Penati, que vai ter participação também no roteiro do Almeida Salles, Porta para o Mistério, que vai ter também participação do Almeida Salles, que é um filme sobre os mistérios das lutas de São Tomé das Letras, vai ter um outro setor. Aqui começa uma outra, vai fazer uma outra, esses com o Cláudio Cunha, que é esse produtor da Kinema Filmes, esse produtor da Boca de São Paulo. 4, 5 filmes que ela vai produzir até 1980. Ela nesse mesmo período, vai iniciar uma parceria com o Pedro Paulo Mendes Silva, que é uma mistura de Marchand e artista plástico, que vai ser o último marido dela. Foi o último marido dela, e ela vai iniciar, e no momento estava casado com uma outra pessoa, que é a Lucy Duarte. E essa Lucy, vai criar a Lucy Filmes, e vai produzir os filmes da Aurora Duarte. Esse mulher do marido dela. E vai produzir uma série de filmes nesse período. Filmes que vão ter temática sobre arte,
Vai ser o Renault Bahia Brasil, com direção do J. Marreco. J. Marreco que era companheiro da Teresa Trautmann, né? Fez o Fantasticon nos anos 70 e tal. Caminhos de Funk, também sobre arte, com direção do Duarte. Helenos, a arte fantástica de Mauro Gruber, com direção do Nelson Pereira dos Santos, em 82. O Universo Líquido de Terus, com direção novamente do Cuni Campos, em 83. Né? Essa Lucy Filmes, né? Conjunto com a Aurora Duarte Produções, vai fazer alguns filmes também de temáticas sobre regiões do Brasil. A realidade de Lourenço, no país de São Francisco. Alguns filmes sobre saúde pública, quer dizer, Chagas, Mauro Chagas, o Vita Brasil, o Instituto Butantan, O Inimigo do Homem, que é a direção do J. Marreco, né, sobre os males do alcoolismo. Vai ter um grande destaque é interessante porque alguns desses filmes, não lembro exatamente qual que é, não lembro se é o Inimigo do Homem ou Realidade de São de Lourenço, que ele estreou junto com o filme do Indiana Jones, né? Imagina, 4% filme dessa bilheteria, ele agora foi milionária só com isso, né? Então capitalizou rapidamente a própria empresa produtora e a distribuidora. É interessante ver, aí comparando, fazendo essa comparação nos dados e informações das relações de produção, começa a aparecer nesse período 1980, então, a participação junto com a Aurora Duarte Produções Cinematográficas e a Lucy Filmes, que é essa produtora do casal, né? A D.M. Pérez, como produtora também dos filmes. E a D.M. Pérez sigla de Diva Matos Pérez, que é o nome original da Aurora Duarte. Então ela entra como produtora, né? No filme, vários filmes ela aparece como produtora enigmaticamente, mas ela atua também como produtora individual. Por quê? Porque a Aurora Duarte Produções tinha uma percentagem que pertencia ao ex-marido dela e uma parte que passava que pertencia ainda à mãe dela, em torno de 5%. Então, por uma questão de, terminando, só está na fase final, né? Então ela cria essa produtora para cumprir a diferença de porcentagem que cada um desses tinha e ela entrava com esse aporte de produção também. Então tem vários filmes que aparecem na filmografia, que aparece a Diva Matos, que é uma forma de arranjar, enfim, resolver essa questão de participação em produção. Nesse meio período, ela vai entrar em produções de longa-metragem, em 1979, produção de longa-metragem com estritamente comercial. Vai fazer o longa-metragem, vai produzir o longa-metragem A Virgem Camuflada, em 79, mais um filme do Sérgio Gonçalves, que é um diretor que não consta nem no livro do Luiz Felipe Miranda, né, que é um diretor realmente conhecidíssimo, né, de destaque. E em 84 ela vai produzir o filme Elite Devassa, que é o último filme de longa-metragem do Luiz Castellini, um filme de cunho erótico, né? Que vai ser uma coprodução com a cinearte do Aníbal Massaini. E é curioso porque é um filme que vai ser baseado no livro Fogo, da Adelaide Carraro. Adelaide Carraro, ela tem mais um pequeno parênteses que eu acho que vale fazer um esquema de comparação, até não sei o que pode dar nisso, né? Por isso que é uma pesquisa no inicial. Adelaide Carraro era a rival da Cassandra Rios nessa produção erótica de viés feminino, né? E na época, né, cada uma editora e elas competiam, né, nesse mercado. E ela foi vizinha, a Aurora Duarte foi vizinha da Carraro em 61, não, 61, 62, então, vizinha na Avenida São Francisco de casa. Consta na base da Cinemateca um projeto de 1964, baseado no livro da Carraro, que é Eu e o Governador, que a Aurora Duarte iria participar, mas esse projeto não foi levado a tempo, não foi concluído. E depois, em 84, ela volta a produzir um filme, ela vai produzir esse filme da Carraro. Quer dizer, tem uma constante aí que, por curiosidade do destino, que acabou aproximando as duas, né? Duas mulheres fortes da nossa cultura. Aí, só para finalizar, realmente, que já vai até a segunda vez, ela terceira o gongo. Aí fecharia essa terceira parte. Nos anos 1990, ela vai fazer uma série de vídeos documentários com o Mendes e Silva, conhecido marido, Pedro Paulo Mendes e Silva, em vídeo, sobre artistas plásticos, né?
diretores, uma série de 14, 15 filmes, né, de curta-metragem, e isso constituía mais ou menos uma quarta parte, né, que seria um período dos anos 2000, quer dizer, um outro tipo de agenciamento para viabilizar as produções que é baseado no esquema de editais, né, que é dentro da lógica contemporânea de produção. E ela vai ter um filme aprovado, que é filme sobre mulheres, que é um filme que ela está ainda na tentativa de viabilizar, e uma série infantil, também viabilizada com recursos de editais da Prefeitura de São Paulo. Então, isso mais ou menos construiria uma quarta fase dela, né, agora já nos 2000, e que, enfim, ela continua ativa, né, que é uma pessoa que, ao finalizar, ela é uma pessoa que começa lá aos 14, 15 anos, fazendo participação na Associação de Cineastas Amadores em Recife, né, produz e dirige um filme, compra com o dinheiro da família, Câmara 16, investe negativos. Isso lá tem toda essa trajetória, e agora, né, aos 82 anos, ela fez 81 anos no mês passado, continua com uma série de projetos e ações, né? Mesmo sábado passado ela teve um lançamento de um livro na Biblioteca Mário de Andrade, que ela fez uma parte de livros e fez a parte de produção. Quer dizer, é uma carreira que continua aí na ativa e com perspectivas de projetos, né? Então, mais ou menos essa é um pouco o caminho que eu queria apresentar aqui. Desculpa, né? Então vamos lá. Eu vou falar. A Luciana me perguntou se era Bojunga ou Boiunga, me parece que é Boiunga mesmo. Então eu vou falar da dona Beatriz, né? Mas a mamãe entrava no estúdio. Foi essa afirmação de Gilda Bojunga que chamou minha atenção para as atividades de Maria Beatriz Roquette Bojunga, que nasceu em 1911 e morreu em 99, sua mãe, a filha de Edgar Roquette Pinto, um multi-intelectual, diretor do INSE. Gilda trabalhava no Instituto Nacional de Cinema Educativo desde 1953 e tinha a pretensão de fazer cinema aprendendo com Humberto Mauro, a quem espiava de longe, pois não era admitida no estúdio. Sua afirmação foi surpreendente, pois Dona Beatriz, como a conheci entre 96 e 98, foi uma das minhas principais testemunhas sobre a história do INSE e o trabalho de Roquette de Humberto Mauro ali. E foi surpreendente porque, embora tenha escutado por várias vezes, nunca atentei para suas atividades na produção dos filmes. Ou melhor, atentei sim, pois me falou disso, ao mesmo tempo em que enaltecia o papel do pai, a sensibilidade de Humberto Mauro
e descrevia o funcionamento do órgão e suas atividades durante os 30 anos em que lá esteve. Mas, assim como ela, não dei ao seu trabalho o caráter profissional que hoje buscamos encontrar nas tarefas desenvolvidas por mulheres em atividades que sua presença não era ressaltável, cabível ou fugia dos padrões esperáveis de um trabalho feminino. Ela falou de si nessas atividades como um tapa-buraco, embora ao longo do tempo tenha se tornado o braço direito de Humberto Mauro, o que significa que esteve envolvida com a produção dos filmes. No entanto, em nossas conversas, ocupados que estávamos com esse pai sensacional e Humberto Mauro tão criativo, tudo mais era secundário. E efetivamente, para mim, naquele final dos anos 90, era secundário. Tratava-se ainda de lançar luz sobre a filmografia de Humberto Mauro no Índice, num período controverso, como a ditadura Vargas, a redemocratização, o papel de Roquette Pinto na filmografia de Mauro, em meio à visão que a historiografia do cinema tinha sobre esse período e seus principais personagens, aliada à inexistência de documentação que havia desaparecido quase completo, assim como muitos filmes. Portanto, havia questões de sobra para o trabalho, independentemente das ocupações específicas de Beatriz. Além disso, embora os estudos sobre as mulheres do cinema brasileiro já tivessem se esboçado nos anos 70, com Heloísa Buarque de Holanda, e posteriormente em trabalhos pioneiros como Diana Pessoa sobre Carmen Santos, em 92, ainda não haviam se adensado no momento em que realizava a minha pesquisa, ainda que a temática da mulher e do corpo da mulher já aparecessem no Brasil, fruto de pesquisas orientadas por Michel Perrault. É o trabalho da Denise Santana e da Mônica Spum, que, somados aos estudos culturais de matriz anglo-saxônica, conduziram a trabalhos sobre a representação da mulher ou do corpo da mulher no cinema brasileiro. No entanto, o protagonismo feminino atrás das telas, com exceção do trabalho de Ana Pessoa, publicado 10 anos depois, era ainda praticamente uma incógnita. As questões têm sua história e sua temporalidade. Enxergar a mulher como objeto de estudo foi uma tarefa longa e até discutível, como observa Perrault em 84, em Uma História das Mulheres é Possível, uma vez que é o olhar que constitui o objeto, o que, segundo ela, obriga a mudar a direção do olhar histórico e, assim, interrogar o presente. A história das mulheres, sobretudo em sua versão francesa, surge com Perrault no bojo da história dos excluídos, resultado de novos olhares da história social e do que se configurava como a história dos vencidos. Surge também através dos estudos sobre os espaços de confinamento trabalhados por Foucault, que influenciam Perrault. A mulher aparecia então como uma excluída, esquecida da história. E tratava-se de trazer isso à luz para mudar tudo isso. Mas por mais interessantes e justas essas problematizações historiográficas, meus sentidos não estavam voltados para essas questões. Dessa forma, fui surda, historicamente surda, a certos aspectos e até mesmo a forma impetuosa e apaixonada dos depoimentos de Dona Beatriz, então uma senhora uma senhora de 85 anos, em defesa de seus pontos de vista, salvo, é claro, ao enamoramento por seu pai e obra e admiração por Humberto Mauro. No momento em que vivemos, no entanto, fomentado por esses estudos, só revisões críticas, acrescidos da situação política e social de acirradas disputas, enfrentamentos no Brasil da última década, colocou em foco também o trabalho das mulheres do cinema. Tudo isso somado à afirmação de Gilda, que veio a se tornar meu objeto no ano passado, fez com que meus sentidos se reorientassem. E escutei novamente Dona Beatriz, agora como protagonista, e seu relato teve outro sentido.
Dessa forma, se essa comunicação parte dessas constatações, a um só tempo pessoais, históricas, e da vontade de reconhecer como profissional o trabalho de mulheres que atuavam no cinema brasileiro antes dos anos 50, fazê-lo implica voltar a outras interrogações que estão para além do silêncio das fontes. Ela é referida apenas 3 vezes nos letreiros, da falta de relatos e do reconhecimento das próprias mulheres sobre o valor das suas atividades, de suas supostas aptidões inatas. Isso conduz a levar em conta o que era o cinema brasileiro então, como era visto e como era visto o trabalho de mulheres nesse nível, comumente vistas como apêndices, complementos do trabalho de pais ou maridos. Isso nos leva também à própria história da acreditação cinematográfica, conforme se desenvolveu no cinema brasileiro até os anos 60, quando já despontam diretoras, mas antes disso, profissionais como maquiadoras, figurinistas, assistentes de direção, continuistas, montadoras, assistentes de roteiro, como foram Arlete Lester ou Gilda Barros, por exemplo, que são esporadicamente creditadas. É nesse contexto, em meio aos anos 30, em que a única mulher produtora que tinha expressão para além das telas era a Carmen Santos, que procura inserir Beatriz Bojunga, cuja carreira no cinema educativo se inicia em 36 aos 25 anos e prossegue até 66, quando se aposenta. É interessante observar que Carmen Santos, que produziu filmes desde 19, e nenhum deles, na maioria dirigidos por Humberto Mauro, e nem como diretora, empregou mulheres atrás das telas. Havia, muito poucas, certamente, mas algumas surgem depois de 36, quando começam justamente os trabalhos do INSE. Agora, uma citação de Carlos Roberto de Souza. Ao longo do tempo, Humberto Mauro constituiu uma pequena equipe com quem trabalhava durante toda a vida. Os fotógrafos Manuel Ribeiro, José de Almeida Mauro, o laboratorista Eric Valder e o assistente Matheus Colasso, sem esquecer a figura fundamental de Beatriz Roquette Bojunga, que além de secretária do INSE e responsável pela Cinemateca Circulante, colaborava nos filmes como cenógrafa, figurinista, costureira, assistente de produção, pesquisadora e atriz. Nesse texto do catálogo de filmes de 1990, do Carlos Roberto expõe as atribuições que Beatriz desenvolveu. A primeira e fundamental foi a constituição de um grande fichário de escolas e entidades passíveis de se interessar pelos filmes, o fichário circulante, por meio do qual contatavam as escolas. A outra foi a distribuição, o envio de um lote de 4 filmes que, segundo Beatriz, ela própria escolhia. Esse setor era o coração do Instituto, razão de ser da produção dos filmes, eixo do projeto de Roquette Pinto para a escola dos que não tiveram escola. E essa preocupação com o destino dos filmes é perceptível num artigo encomiástico sobre o INSE de 44, onde Mauro fala ao repórter de como esse setor documenta os milhares de intercâmbios que realizamos. Ou seja, o INSE e os mais de 200 filmes que haviam sido rodados estavam justificados contra qualquer ataque contrário à manutenção de um setor de produção de filmes educativos pelo Estado ou sua assimilação à propaganda, como pretendeu em 42 Lorival Fontes para o DIP. Mas é na dinâmica da distribuição de filmes que se pode compreender a extensão de suas responsabilidades. De acordo com seu testemunho, que não é preciso nas datas, Beatriz preparava, respeitando as características do público, um pacote com 4 filmes, 2 produzidos pelo INSE, um terceiro comprado e emprestado da Kodak, que versava sobre temas gerais que eram adaptados ao público brasileiro, em geral, pela locução do Roquette, que modificava o filme conforme a mensagem que achava que convinha ao filme. Em outras palavras,
o filme da Kodak virava um filme educativo do Roquette. Para fechar a programação, havia um desenho animado ou um filme cômico, a sobremesa, como dizia Roquette Pinto. Essa era também a estrutura dos programas que exibiam aos domingos no Cine Glória até meados dos anos 40. Conforme a Beatriz, eu escolhia as escolas, telefonava e oferecia tantos lugares. Depois de passar os filmes, passava um complemento de desenho animado. Carlitos, o Gordo e o Magro. Tinha que passar um açúcar na boca da criança. Você não pode querer que a criança veja só esses filmes que eram de física, de química, de tudo. Kodak mandava e deixava tirar cópia. Ademar Leite Ribeiro, grande amigo do papai, ajudava com isso. Eu telefonava, estou precisando, e ele mandava. O que nós vamos ter? Já fiz um programinha para suas crianças, ele respondia. Tudo feito com tanto amor e não cobrava, pois sabia que não tínhamos dinheiro. Ademar Leite Ribeiro era o presidente do Sindicato Cinematográfico dos Exibidores, com quem Roquette Pinto mantinha boas relações nas comissões sobre a obrigatoriedade de exibição de curtas e outros. E do ponto de vista do exibidor, o Roquette era um amigo influente do Ministério da Educação. Assim, ambos tinham interesses em comum. O amor que Beatriz vê na ajuda desinteressada de Leite Ribeiro certamente não tinha relação com o desprendimento e o altruísmo dos positivistas, perceptível na sua visão de mundo, já que criada nesse universo pelo avô e pelo pai, além de muitos do seu tempo com quem conviveu. Essa visão persistia com vigor nos seus relatos feitos a mim. Essas atividades habilitavam-na a opinar sobre as produções que deveriam ser feitas. Roquette e Mauro escolhiam os temas a serem filmados, segundo ela. O processo era um pouco mais complexo. Mas digamos que, decididos os temas, esses eram submetidos à comissão de especialistas internos. Maciel Pinheiro, Roberto Assunção, Pedro Gouveia e Beatriz que opinavam. Aí ela dizia, vamos fazer Roquette Pinto, por exemplo. Daí papai dizia, olha, precisamos disso, precisa daquilo, precisa de uma mão, aquela coisa. Uma mão, aquela coisa, envolvia justamente as atividades características da produção de um filme. Contatos, locações, agendamento de filmagens, especialistas para o roteiro. Ou ainda indicação de elenco, como foi o caso com Lídia Matos, atriz mirim que Beatriz conhecia do seu programa O Quarto de Hora da tia Beatriz na Rádio Sociedade. E também conseguiram objetos de cena, cenografia, o figurino, em produções como O Apólogo, Bandeirantes, Carlos Gomes, o Guarani e tantos outros. Eu era tudo. Era escrivão, levava sanduíche, levava comida, era assistente do Mauro. Dona Beatriz precisa de uma pessoa subindo, aqui é a biblioteca circulante, a filmoteca circulante. Bom, aqui, depois ela vai subir a escada. Beatriz precisa de uma pessoa subindo a escada. A senhora amanhã arranja uma roupa bonita. Lá vinha eu no dia seguinte subindo a escada. Está no filme Rui Barbosa de 49. Ora, se era escrivão, devia ser presença constante no estúdio, ao menos nos filmes em que havia atuação, que não era muito frequente, mas fundamental, pois eram, em sua maioria, docudramas, como Despertar da Redentora, de 42, os filmes populares exibidos nas salas de cinema como complemento nacional. Lídia Matos, em seu depoimento sobre esse filme, observa que era uma história da Maria Eugênia Celso, e Humberto Mauro e a Beatriz eram os responsáveis em geral. A roupa também era a Beatriz que sabia das coisas. O nosso trabalho era interpretar o melhor possível dentro daquilo que eles pediam que a gente fizesse. E eles é que diziam se estava bom. É significativo o uso reiterado do eles nas lembranças da atriz, o que parece demarcar justamente a presença constante do papel de Beatriz nas produções. O que precisava eu fazia. Henrique Oswald, de 42, eu apareço embalando uma criança que é um bonequinho na casa de uma amiga minha, uma locação que ela conseguiu. Era aquela coisa,
precisava nem pôr o nome nem nada. Precisa de uma pessoa assim, lá íamos nós. Nessa lembrança, o crédito inexistente sobressai como uma qualidade, como se ela não reconhecesse nessa atuação algo profissional ou importante. Como lembra Michel Perrault, a ausência primeira é dos relatos das próprias mulheres. E aqui Beatriz faz questão de mostrar que ajudava, mas seu papel era quase irrelevante. Havia aí certamente o cuidado com o nepotismo, pois era a filha do diretor, nome que também aparece pouco nos créditos. Também são raras as fotos em que aparece. Altruísmo positivista, em parte, mas é notável também como os créditos do índice eram sumários e muitas das funções, sobretudo de pré-produção do roteiro, eram resumidas no termo realização técnica do índice, o que tirava inclusive a acreditação da montagem ou do roteiro, realizado muitas vezes pelo mal. Dessa forma, é de supor que Beatriz estivesse por trás da produção de um número considerável de filmes que demandavam pesquisa iconográfica, imagens, locação, figurinos, etc. Um dado que corrobora a atribuição de suas funções é que, em 53, ela deixa a Filmoteca que passa para a filha, não é? Passagem simbólica e concreta de um legado, aspiração transformadora em torno do cinema educativo. Dessa forma, ela está mais livre para a produção dos filmes. Ela vai fazer assistência técnica, que está com crédito tão grande, num filme chamado Associação Cristã Feminina do Rio de Janeiro. E ela deve ter participado do roteiro, de tudo, porque é sobre justamente um lugar que acolhe moças e elas vão aprender o quê? Elas vão aprender corte e costura, não é? E elas, diz a locução, o momento principal na vida dessas moças é o casamento. O filme documenta o que se entendia então por trabalho feminino, como as moças deviam se apresentar, tendo o casamento por única aspiração de realização. Para uma mulher que trabalhava por gosto e sentido do dever e não por necessidade, não deixa de ser contraditório, ainda que de acordo com do que se entendia como o papel e o destino das mulheres pobres naquele momento. Por fim, é preciso pensar as atividades profissionais que aconteciam no índice a partir das redes de sociabilidade. Grande parte das produções estava ancorada nas relações pessoais e familiares deles, o que facilita o acesso a locuções, a especialistas, a seu universo cultural. Isso não era remunerado, o que barateava os custos. Era um circuito social e cultural que se retroalimentava. Segundo Maria Beatriz, Maria Eugênia Celso, amicíssima de papai, irmã de papai, e papai queria fazer um filme sobre o 13 de maio. Quem é que eu vou visar? Maria Eugênia Celso. É preciso conhecer o ambiente nosso. A Lúcia Miguel Pereira era prima de papai, casada com Tarquínio de Souza, um amor de pessoa, bonitinha, engraçadinha. A Lúcia era tudo, inteligente, culta. Era de apaixonar um homem, um encanto. A história de Despertar da Redentora foi feita especialmente, tudo feito para o cinema educativo. Em sua memória, o trabalho aparece como empenho pessoal de uma extensa e afetuosa família que ajuda o índice e o povo do Brasil. No entanto, essa família pode ser também muito expressiva dos laços de compadrio à brasileira no que tange aos iguais e de cordialidade na hierarquia. Não resta dúvida de que Humberto Mauro convivia pessoalmente com eles, era aceito em suas tertúlias, onde falavam tupi-guarani com Afonso de Toné, ou esses participavam do casamento dos filhos de Mauro. No entanto, pode ser justamente o respeito a essa cordialidade, que implica a obediência à hierarquia dos compadres, que franqueava a Beatriz todos os espaços, inclusive o exclusivo estúdio de Humberto Mauro. Se por um lado era excepcional que mulheres trabalhassem fora de casa nos anos 70, nos anos 30, em aptidões que não eram naturais, ela trabalha com educação, que era admissível, e junto com o pai, com quem sempre trabalhou. Assim como isso atravessa
todas as barreiras profissionais, sociais e de gênero. É verdade que ela terá sido competente a ponto de trabalhar com Humberto Mauro, cineasta exigente que não via com bons olhos a presença de mulheres em seu estúdio, como aconteceu com Mirce Gomes, hostilizada por ele, apesar do empenho do respeitado mestre Plínio Susequinde da Rocha, seu companheiro. Mas Beatriz também era a extensão do pai, o que conferia a ela autoridade e que fazia com que ao final participasse ou interferisse em muito do que ali se passava, o que explica os cargos e responsabilidades que tomou, mas que não viam como tal e não valorizava, era um tapa-buraco. Nos estúdios cariocas da mesma época, na Atlântida ou na Cimédia, veremos que a direção de produção não era nomeada, ou não era ainda uma atribuição profissional valorizada. Apenas na Veracruz, já no Caiçara, é que aparece. Assim é mesmo provável que Beatriz visse o que fazia como parte de sua formação, cultura e dotes femininos. E da dedicação e beleza a relações sociais que punham à disposição do índice, obra do seu pai, e da dedicação ao povo que, como ele, queria ver elevar. E nada disso, exceto o trabalho da Filmoteca, era visto por ela realmente como profissional. É tempo de converter o trabalho feminino naturalizado como aptidão natural e voluntária, conforme viam os homens ou familiares que as engajavam, e as próprias mulheres em trabalho profissional. Aqui para vocês verem a quantidade de mulheres, a Beatriz é essa senhora aí, sorridente, bonitinha. Aí eles vejam, né, sentadões, né, o Mauro e o Roquete e o Gouveia. Aqui a dona Hilda Schmidt de Vasconcelos, que era outra senhora da sociedade, falava 5 línguas, que era bibliotecária. As outras duas deviam ser secretárias da burocracia. Aqui ela aí numa filmagem. E aqui é a senhora com quem eu, quer dizer, ela ainda está mocinha, ela vai estar mais velha, mas é a senhora com quem eu convivi. Onde é que eu fecho aqui? Deixa eu ver assim. Bom, Sandra, obrigada, Sheila. Como você elogiou a jornada no começo, aí eu fui mais branda no seu tempo. Fica a dica aí, pessoal, do Fundo Brasileiro. Bom, eu queria abrir para perguntas. Alô, eu queria parabenizar a mesa, foi muito interessante e tem muita relação, mas eu queria fazer uma pergunta para o Alessandro, que eu acho fantástico esse interesse pela Aurora como produtora, porque me parece que ninguém nunca pesquisou, pelo menos não a fundo, né, a Aurora como produtora. E o que me chamou a atenção nessa longa carreira foi a diversidade de nomes, diretores com quem ela trabalhou, né, desde nomes do cinema paulista, como Carlos Coimbra, até diretores do final do Cinema Novo, Saraceni, Nelson Pereira, passando por nomes da Boca, pelo Fernando Cone Campos, que é esse diretor que é difícil de classificar. E queria saber por que, se você tem alguma hipótese sobre o que explica o fato dessa ecletismo nas parcerias, porque geralmente a gente vê os produtores trabalhando com parentes, com uma afinidade ideológica, com sociedade, e ela trabalha com esse amplo leque de nomes. Né? Você tem alguma hipótese para esse ecletismo, essa diversidade de parceiros? Eu acho que é um pouco... eu acho que faz parte também desse podcast que a Sheila falou, desse acesso, de um acesso baseado em relações pessoais, né? Que essa é a rede que ela foi construindo. Quer dizer, no primeiro momento, o núcleo
Sul de São Paulo, que é onde ela faz carreira como, tem um destaque como atriz, onde ela vai vir, né, depois de 56, com o Carlos Coimbra. Ela conhece esse grupo, né, ela é chamada para participar. O Fernando de Barros, né, que também é uma pessoa fora de São Paulo, fazia parte do grupo paulista, né, ele vai fazer parte desse setor. Aí ele tem esse contato inicial com São Paulo, com uma certa tradição paulista. Na parte relacionada com a distribuição, ela começa a ter essa relação com o Rio e São Paulo. Pegava também filmes cariocas, aí começa também uma relação com diretores paulistas. E ela conhecia, ela tinha contato com muitos diretores nesse trânsito entre Rio e São Paulo. Eu não falei mais sobre o Glauber, chegaram a cogitar projetos juntos, né? Tudo na base da Cinemateca. Tem um projeto, tem um livro eu esqueci o nome, mas ela comprou os direitos, o Glauber ia dirigir, ele ficou na casa dela um tempo, quer dizer, e aí ela teve contato com esse pessoal do cinema novo. O Cuni Campos também foi uma vez com esse contato com um certo grupo carioca. Então foi um jogo dessas relações pessoais que foram construindo, né? Depois na boca, pela conveniência da localização, o contato que ela tinha com o Cláudio Cunha, uma relação de amizade, que aí chamam, tinha um interesse em comum. E nessa fase de convites para diretores, acho que tinha um pouco uma autonomia dela, né? Com pessoas que ela era amiga, né? O Nelson Pereira, novamente o Cuni Campos. Eu tenho uma relação de amizade que foi construindo. Principalmente nesse trânsito do Rio e São Paulo, e da época específica, quer dizer, um grupo que tem uma tradição em São Paulo. Eu não sabia, eu falando do Célio Gonçalves, não sabia dessa referência, mas ele é um cara que vinha de uma outra tradição, né, mais antiga, que é um cara que eu não tinha ideia, mas aí estabelece uma outra ligação que ela tem dos anos 50, de amizade. Quer dizer, ela foi retomando também esses contatos nessa fase dos anos 70, me parece. Tem alguma explicação para ela transitar tão bem em grupos tão distintos? Não, um pouco. Eu acho que é interesse dela mesmo, sabe? Eu acho que, como produtora, a ação dela como produtora, quer dizer, ela tem essa dinâmica, né? Tem algumas recorrências, vendo as fichas técnicas, tem uma referência, o J. Marreco. Ele vai dirigir uma série de filmes para ela, né? Desses curtos. O Almida Salles, por exemplo, que faz vários trabalhos, né? Eles tinham uma relação de amizade também do grupo paulista, né? E que era de interesses culturais, né? Ela frequentava a casa dele, né? Miguel Dantas, que é esse poeta, né? Foi apresentado por ele, né? Na casa dele, na República e tal, e tinha uma relação de amizade. Ela chamava ele por questão de confiança também para participar desses roteiros. Quer dizer, eu acho que é uma rede de amizades que ela acaba agenciando em algum momento, e talvez vai ter uma questão de pesquisa mesmo, a disponibilidade dessas pessoas. Por exemplo, o Sarraceni, naquele momento, chamar o Nelson Pereira naquele momento. Aí seria o caso de pegar caso a caso, quer dizer, além uma facilidade de transição para conhecer esse meio, ter distribuído filmes, né, ter participado, por exemplo, dessa distribuição. Para cada caso deve ter uma conveniência específica, né, para chamar o Nelson, o Saraceni, o Coni já no final. Aí teria que fazer uma pesquisa, mas é uma hipótese mais baseada nessa ideia dessa rede de relações via distribuição e que vem dos anos 50, né, que ela foi retomando ao longo até os anos 70, né? Não sei se... Parabéns à mesa, Rafael, foi muito interessante. As questões sobre a Sheila. Uma coisa
pensar depois, uma questão mais direta mesmo. Foi muito interessante essa colocação que você fez, né, no início da tua fala, de que, enfim, que a dona Beatriz não consta dos créditos, a maioria dos créditos, trabalhou em centenas de filmes, provavelmente, e não consta, etc. Como você mesmo demorou a conta disso. Eu te perguntaria o seguinte: então, que fontes a gente poderia correr para perceber melhor essa participação? Claro, uma fonte que você mesma citou, né, são os próprios depoimentos, mas dado que os créditos dos filmes são uma fonte mais básica, e o próprio jornalismo, eu acho que nesse sentido não ajuda muito, o jornalismo da época, a imprensa da época. Então, se você pensou em outras fontes, para além do depoimento, né, que poderiam colaborar em a gente recensear melhor essas mulheres que participaram da produção cinematográfica, e a gente, hoje, essa altura, ainda mais de filmes dos anos 30, 40, 50, essa altura a gente não tem nota disso, né? Isso é uma questão. A outra, mais para a gente pensar, apesar de serem poucas, me chamou a atenção na foto ali do índice a quantidade de mulheres, porque se a gente tirasse uma foto de uma produtora brasileira na mesma época, seriam menos ainda, tirando as atrizes, mas eu digo dentro de técnica e tal. Então, eu fiquei me perguntando se o Serviço Público Federal não foi também uma forma de entrada das mulheres nessa produção. Queria que verificar se em outras áreas do Serviço Público Federal as mulheres começaram a ter uma participação um pouco maior no mundo do trabalho, na mesma época. Claro que não são em todas as áreas do Serviço Público Federal, acho que são áreas mais específicas, mas me chamou a atenção, na realidade. Apesar de poucas, se você comparar com a Cinédia, por exemplo, se não tivesse as atrizes da Cinédia, é menos ainda. Então, se você pensou nessa questão do Serviço Público Federal, enfim, como um aporte, uma forma de entrada das mulheres no mundo do trabalho, particularmente no cinematográfico. Claro. Mas uma questão ampla, uma questão pessoal, depois eu te conto, que eu fico mexendo um pouco comigo. Obrigada, Arthur. Olha, eu vou começar por essa, só para esclarecer. Essa senhora que está aqui é bibliotecária, tá? Mas do índice. Do índice, não. E né, como eu falei, Hilda Schmidt de Vasconcelos, que é da família da Marta Suplicy, que todo mundo sabe. As outras duas, elas devem ser da burocracia, tá? E é verdade também que tinha uns concursos, que mesmo o Roberto Assunção faz um concurso, então tinha isso, né? Mais tarde você vai ter, porque essa falta é de 47, é o momento que o Roquette está se aposentando. Você vai ter, a Gilda me reportou, Clélia Coqueiro, que trabalhava em pesquisa, depois vai ter a filha do Jurandir, ou seja, depois, assim, quase quando já está Tambellini, né, é que você vai ter a filha do Jurandir, que me falha a Gilberta vai trabalhar como produtora aí. Isso quem me disse foi a Mirce. Porque o que está acontecendo? No final dos anos 50, entra a Mirce. E entra a Mirce, provavelmente, porque a Mirce trabalhava na universidade, ela queria trabalhar com cinema, tem uma baita burocracia, ela diz, não, aí a Beatriz deu uma canetada, eu consegui, ela falou que, né, o serviço público, né, a Beatriz deu uma canetada, mas aí colocaram ela para enrolar de filme, que ela não aguentava mais. Aí o Plínio foi lá e conversou com o Mauro. O Mauro, a contragosto, fez o Manuel Ribeiro ensinar para ela o que fazer, né? E ela entra para o estúdio, pelo que ela falou, com a cara amarrada do Mauro, e o que ela fazia era alguma coisa como contra-regra. Né? Por isso que, inclusive, eu quis fazer essa distinção com a entrada da Beatriz e também com essa questão, né, que o Carlos também, a gente trocou correspondência. A Beatriz, eu estava ouvindo as fitas dela, a Beatriz, ela falando comigo, ela berrava, né, porque eu contava para ela, olha, o pessoal dizia que o período do índice para o Mauro foi meio, não
não dizia que era perda de tempo, mas aquela coisa que a gente sabe, né, que o Paulo Emílio falou, que o Glauber fala, né, Humberto Mauro, Perdido, ela ficava uma arara. Então você ouvindo, ela era muito apaixonada. Né? Então você vê que, né, o Carlos até falou para mim, Sheila, eu devia entrar em tudo que é lugar. Mas seja como for, ela devia fazer a coisa. Por mais que, digamos, o Mauro tivesse que respeitar a presença dela e dizer, não, dona Beatriz Teló, né? Porque a Gilda nem chega a pedir para ele, posso entrar. Uma coisa. E de novo a Gilda terá entrado porque era a filha. Então, é algo a se pensar, mas é mais tarde, quer dizer, é já num período posterior, já no fim do Mauro, porque aí também tem o Mauro, e aí na época do Tambellini, que ela vê como caos, né? Ela vê como, né, termina tudo aquilo, e é onde ela acha que a documentação foi perdida, destruída, ela dá o Tambellini assim como um arrasa quarteirão, né? Quanto às fontes, justamente, digamos que ela me disse mais coisas que não estão aqui, é essa questão da presença da mulher. Por exemplo, ela me contou que ela deu uma conferência na ABE, né, na ABI, uma coisa assim, que ela falou então para os educadores sobre o trabalho dela. Eu não sei se esse tipo de coisa está documentado, entendeu? Agora, ela contou, por exemplo, que o casamento dela, quando ela era diretora da Rádio Sociedade, ela foi diretora da Rádio Sociedade, ela teve um orfeão de 300 crianças cantando uma música composta pelo pai dela quando ela nasceu e que foi irradiada pela rádio. O único casamento irradiado pela rádio. Então tem muita história, mas são histórias que ela me contou. Então, eu me embatuquei, né? Inclusive, essa apresentação, na verdade, ela para mim foi muito, assim, produzida, me deu muita atenção, justamente porque o Luiz Alberto está de prova, né? Quando a coisa surgiu lá no Assocínio ano passado, quando eu, né, comecei a me dar conta da coisa, né? Mas ao mesmo tempo eu sofri muito, porque justamente pela falta porque, inclusive, eu estou falando de 3 créditos, na filmografia da Cinemateca, por exemplo, consta lá, apólogo, figurinista, mas você vai olhar o crédito do filme e não tem. Quer dizer, é porque, sei lá, porque ela falou para o Carlos, acho que alguma coisa assim, e acabou entrando, né? É como se agora, de repente, a gente começasse a colocar, né, diretora de produção, mas realmente E aí tem isso, né, quase se retrair. Ela falava assim, não ponha crédito nem nada. Quer dizer, e também acho que tem esse espírito positivista de doação, né, então realmente, não sei, a garotada que anda mexendo mais aí na papelada, a documentação do índice se perdeu, as atas agora se encontrou, as atas não, o livro de tombo, agora o Mauro Domingues encontrou um pouco de coisas, mas são coisas mais novas, não era ela que fazia, era o Mauro que fazia, é uma compliqueira, mas é o que a gente quer chegar. Já está invadindo, mas a gente começou mais tarde, né? Tudo bem avançar no horário. Eu queria fazer uma pergunta. Antes eu queria agradecer pela mesa, achei fantástico, assim, muito várias revelações e novas informações, e a Sheila, no final, fazendo a leitura histórica, historiográfica e pessoal, acho que ornou muito bem a relação com a Aurora Duarte, a relação não só com produção, mas como distribuição e exibição. Acho que poucas pessoas devem ter trabalhado dessa maneira, imagino uma mulher. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Lívia, que eu achei muito interessante o levantamento dos complementos que você fez, e eu vi que um deles
Terra de Confidentes, alguma coisa assim. E eu queria saber se alguns desses complementos eles tinham relação com os longas que eram produzidos pela produtora, porque eu imagino que esse complemento devia ter relação com o trabalho dela no Inconfidência Mineira. Eu sempre fico interessada em saber se havia maiores relações ou temáticas ou de produção entre a produção de longa-metragem e a produção dos complementos. Não consegui encontrar informação se de fato era, assim, porque eu imagino que sim, porque esse complemento aí do Eternos e Confidentes é de 41, que 41 tem vários filmes, assim, e um deles é o período de produção do Inconfidência, né? E como você encontra relatos assim, de que ela fez várias viagens para Ouro Preto, para cidades históricas, assim, e fez fotografia, fez filmagens também, imagino que seja assim. Tem uns casos assim, logo depois da filmagem do Onde a Terra Acaba, Praia de Sepetiba, Pescadores de Sepetiba, umas coisas assim também que eu imagino que seja. E tem alguma coisa ligada à escultura marajoara também, que também pega o período do argila. Então eu acho que sim, mas eles não encontram muito pouca informação. Você encontra bastante, que é até uma dica do Rafael, viu naquele Jus Brasil, que tem os diários oficiais, e aí você consegue a submissão do filme na comissão de censura, isso. E aí você vai na filmografia da Cinemateca, tem a informação, mas não tem nada de ficha técnica. Nada. Nem que é o que supostamente tem produzido, enfim, quem filmou, não tem. É nesse sentido, porque eu vi que você mostrou uns filmes em coprodução com o Inces, falando da Vitória Regia, alguns filmes, que eu não vi nenhuma menção a isso está nas atas. Vitória, eu lembro que. Onde foi que eu vi? Eu acho que foi talvez na filmografia da Cinemateca e depois eu fui. E geralmente quando eu via na filmografia eu ia conferir nos jornais, assim, agora eu não vou lembrar aonde foi que eu vi. Mas eu acho que é no seu livro, né, que fala da questão de que algumas coisas eles tinham uma espécie de troca de favores, assim, de ajudar. De prestar, às vezes, filme, virgem. Mas esse daí que eu coloquei ali como produção, eu achei a informação em algum lugar. Eu realmente não vou lembrar onde, assim, mas não tem tempo que eu digo. Muito obrigada, eu queria agradecer a mesa. A gente encerra o coffee break agora, daqui a meia hora a gente volta.